Oi pessoal, eu sou o Emanuel, esse aqui é o Sebo Velho e hoje vou mostrar para vocês tudo que eu li no mês de junho de 2024. Então vamos lá. Então, gente, comecei o mês de junho conseguindo terminar uma das minhas grandes metas literárias para esse ano de 2024, que foi esse livrão aqui, O Arco-Íris da Gravidade, do Thomas Pynchon. Já estão cansados e cansadas de me ouvir falar desse livro ou não? Arco-Íris da Gravidade foi a grande escalada que eu fiz nesse ano de 2024. Deve ter sido talvez aí o livro mais difícil que eu já li na minha vida. E é aí a obra máxima do pós-modernismo, um dos grandes livros escritos pelos norte-americanos, um livro muito experimental, talvez a obra-prima do Thomas Pynchon, um livro que tem muitos fãs e muitas pessoas que o detestam também, que o abandonaram, que o chamam de ilegível e por aí vai. Eu estou fazendo uma série sobre esse livro aqui no canal, a série Lendo, O Arco-Íris da Gravidade, do Thomas Pynchon. Então vou me estender sobre esse romance bastante por aqui, se você está chegando novo agora aqui no Sebo Velho. Pretendo também fazer um vídeo, assim, tipo uma espécie de veredito sobre a minha leitura do Arco-Íris da Gravidade. Eu não fiz ainda por estar meio que envolvido no vídeo sobre as séries, eu estou na parte 2, tem mais 2 partes para fazer ainda, e também por uma sensação que eu vou compartilhar com vocês de só agora tá caindo a ficha de tudo que eu li aqui no Arco-Íris da Gravidade. Faz um mês que eu terminei, né? Terminei logo no início de junho. E eu tô sentindo uma espécie de saudade do momento da leitura, assim, um sentimento de querer voltar para aquele momento em que eu estava fazendo minhas anotações, fazendo meus resumos, levantando hipóteses de para onde essa trama do Pynchon iria me levar. E então estou nesse momento de cair a ficha, assim, de tudo que eu li. E o livro, de certa maneira, a experiência de leitura vem aumentando, assim, vem se tornando mais prazerosa agora que eu terminei, assim. Porque quando tá muito dentro dela, não é só prazer que tem, né? Tem muito esforço, tem muito sofrimento, muita confusão, muita frustração. Mas, assim, eu tô tirando o resultado final dele agora, depois de ter lido, e tá sendo bem positivo, assim. Enfim, uma grande experiência de leitura aqui que marcou a minha vida de leitor. E tá aqui, O Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon. Eu terminei ele logo no início do mês de junho. Foi a primeira leitura concluída do mês. Depois de concluído O Arco-Íris da Gravidade, eu precisava dar uma relaxada, precisava pegar um pouco leve com as minhas leituras e sair do maximalismo do Thomas Pynchon para cair no minimalismo de Alejandro Zambra e o seu livro Formas de Voltar para Casa. Essa edição de capa belíssima, né, gente? Da Tusquets Editores. Havia sido lançado no Brasil pela Cosac Naif. E esse livro tem a tradução do José Geraldo Couto. É a minha primeira leitura do Zambra. Ele é um escritor contemporâneo, esteve no Brasil recentemente na Flip. Ele é chileno e já havia sido recomendado para mim por outros canais, assim, já vi pessoas de outros canais comentando sobre ele, elogiando bastante. Ele está tendo reedições agora pela Companhia das Letras e vem sendo bem falado, assim, bastante gente elogia ele. Como eu gosto de literatura contemporânea, eu encontrei ele numa daquelas ilhas de shopping que vende livros surtidos, assim, e estava bem baratinho. Também fui atrás por ser um escritor chileno, e quando eu conheci o Roberto Bolanho e me aproximei mais do Bolanho, assim, também isso me levou a conhecer o Zambra, assim, pelas minhas pesquisas na internet. Nesse livro aqui, o Zambra vai nos contar uma história que se passa durante a ditadura chilena do Pinochet. Vamos ter logo de início um protagonista menino, vivendo com a sua família, que não é muito ligada à ditadura militar. Os pais deles não tomam muito partido dessas discussões políticas, mas a partir de alguns acontecimentos, esse menino vai começar a perceber a ditadura, vai começar a perceber como a ditadura influencia na vida das pessoas, mesmo não influenciando muito a vida da sua família, assim.
Ele vai entrar em contato com isso a partir do conhecimento, assim, da aproximação que ele tem com um vizinho ao lado da sua casa e uma menina que conhece esse vizinho e pede para ele ficar observando o cara por um tempo. Isso é a primeira parte do livro. Na segunda, já muda para um homem mais velho, um escritor, professor, lidando com os dilemas que ele está passando da vida, assim, de um divórcio, visitando a casa dos pais dele vez ou outra, assim, conversando com a mulher naquele clima de recentemente separados e ajustando para ver para onde vai a vida dele. E esse escritor, ele está escrevendo o livro que a gente leu na primeira parte desse romance aqui do Zambra. Então, ele é um romance construído em 4 partes. Uma tem essa narrativa do menino, a outra a gente tem o escritor, depois a gente volta para a narrativa do menino e depois mais uma parte do escritor. E é uma brincadeira bem interessante aqui de metaliteratura, assim. O Zambra brinca muito com a literatura dentro da sua própria literatura, uma vez que esse escritor parece ser, né, o menino lá do início do livro, assim. Então a gente tem no romance Forma de Voltar para Casa o processo de escrita ali, né, o processo de vivência desse escritor se havendo com as memórias do seu passado e colocando isso na sua literatura. Isso me chamou muita atenção, gostei bastante, porque é uma conversa, um tema, uma pauta da literatura contemporânea que me agrada muito. Essa ideia da literatura não ficcional, desses escritores que se colocam muito no texto, dessa ideia do escritor fazer da sua vida a sua literatura, né? Debates aí que giram em torno de figuras como o norueguês Knausgård, a francesa Annie Ernaux. Gosto desse tema, costumo ler alguns artigos sobre, algumas reportagens sobre, alguns comentários na internet, e o Zambra traz isso num romance de uma forma bem engenhosa, com uma literatura, como eu chamei ali no início, minimalista. São capítulos bem curtos, ele é econômico nas palavras, não é nada prolixo, assim, bem sucinto, bem preciso. Gostei bastante do controle dele narrativo, do texto do Zambra e desse livro, né, que se propõe a trabalhar esse tema que hoje eu acredito está um pouco em alta na literatura contemporânea e a partir disso ele brincar com uma metaliteratura, assim, uma vez que ele também, no caso, é um escritor e que também viveu no Chile nos anos 80, os anos da ditadura, e tem até uma passagem nesse livro aqui que eu achei bem interessante, que ele fala assim, não importa que história a gente conte, sempre estamos contando a nossa história. Então, enfim, dá bastante pano para manga, bastante pano para reflexão, esse romance Forma de Voltar para Casa, quando a gente articula ele com essas discussões de uma ficção, né, de uma ficção biográfica, assim, de uma autobiografia ficcional, e por aí vai. Consegui viajar um pouco e gostar bastante desse autor, com certeza vou pegar outros dele, tá? Alejandro Zambra, Forma de Voltar para Casa, foi a minha segunda leitura do mês de junho de 2024. Em minha terceira leitura do mês de junho de 2024, segui nos romances mais curtos para tomar um fôlego depois do Thomas Pynchon. Aí eu tirei da estante outro escritor contemporâneo. Foi a vez dos escritores contemporâneos esse mês. Tá aqui o Laços, do escritor italiano Domenico Starnoni. Saiu pela Todavia, num projeto editorial que eu acho muito legal. Esse aqui me comprou pela capa, né? Na verdade, todo o projeto editorial do Starnoni me comprou pela capa. Eu achei bem legal, assim. Então tá aqui. Tem a tradução de Maurício Santana Dias e uma introdução da escritora Jhumpa Lahiri, uma escritora que, quando eu assinava a tag Curadoria, ela era bem comentada pelo grupo de assinantes da tag. Eu acho que um livro dela saiu por lá. Mas enfim, Domenico Starnoni é um escritor bem prolixo, italiano, no sentido de ter uma obra bem extensa. Parece que ele chegou no Brasil agora recentemente, mas me parece que ele já escreveu bastante livros pelo prefácio que tem aqui da Jhumpa
Lahiri sobre ele. E em Laços a gente vai ter um livro construído numa engenhosidade também que eu gostei bastante. O Laços é dividido em 3 partes. Primeiro livro, segundo livro e terceiro livro. No primeiro livro a gente vai ter as cartas de uma mãe, de uma mulher, que tem 2 filhos e o marido sai de casa, sem que ela entenda muito bem o porquê. Ela começa a imaginar nessas cartas endereçadas a esse marido, começa a perguntar para ele o motivo dele ir embora, o que estava acontecendo, começa a supor. E nessas cartas a gente vai acompanhando também o processo dela enquanto o marido saiu de casa, né? Então a gente vai lendo as cartas dela com dúvida, dela supondo, dela com raiva. Depois a gente vai lendo as cartas dela descobrindo que ele tinha uma amante, de como era ser amante. Depois a gente vai lendo algumas cartas da nova relação que eles estabelecem com os filhos, dele tentando se reaproximar dos filhos. Vai acompanhando tudo por meio de cartas na primeira parte desse livro aqui. Na segunda parte, já acontece uma viagem no tempo, né? E a gente encontra essa mulher e o marido, já velhos, com 60 e poucos anos, morando num apartamento em Roma. E a gente percebe que eles voltaram, assim. Eles voltaram a morar juntos depois de um tempo, estão casados novamente e estão indo de férias. E eles vão tirar umas férias juntos, assim, e a gente percebe que essa história da traição, né, do marido, quando o marido abandona a casa para ir viver um amor com uma mulher mais jovem, um amor acachapante, assim, tornou-se, assim, um silêncio na relação dos dois. Eles não falam sobre isso. E estão juntos ali. Quando eles voltam de férias, o apartamento deles está todo revirado. Cartas reviradas, fotos reviradas, parece que foi assaltado o apartamento. Mas não levaram nada. O apartamento foi mexido, mas não levaram dinheiro, não levaram um colar de pérolas valioso que ela tinha, não levaram nada, só reviraram o apartamento e sumiu o gato que eles tinham, né? Eles tinham um gato lá e o gato foi embora, eles não estão achando o gato. Aí ficam esses 2 senhores, né? Ela e ele, já bem velhinhos, sem conseguir fazer muita força, ficam ali muito tristes, vão na polícia, tentam descobrir o que aconteceu com essa invasão repentina no apartamento deles. E a mulher vai dormir numa cena à noite e o cara vai pro escritório mexer nas coisas dele, porque ele começa a lembrar do episódio da traição e não quer que isso volte à tona. E daí, nesse momento dele mexer nos papéis antigos, ele vai descobrir cartas da esposa, vai descobrir cartas que ele escrevia para ela, vai se perguntar aonde estão as fotos que ele guarda desde a época que ele saiu de casa, que ele tirava da amante dele, ele tirava umas fotos dela, gostava muito de fotografar essa mulher, e ele guarda até hoje, mesmo depois de anos tendo voltado para casa. Então começa uma espécie de rememoração desse casal, da vida desse casal, a partir dos itens espalhados pela casa, naquela bagunça toda de uma casa invadida e violentada. E é muito legal, porque cada objeto vai tendo um significado, cada objeto que ele vai tocando, colocando no lugar, investigando, vai levando para uma memória e a gente começa a descobrir mais informações da história desse casal, né? As lacunas começam a ser preenchidas a partir do material. Então dá pra gente pensar também na memória material das coisas, que elas conservam, né? Bem interessante, muito legal, escrito de uma forma que eu vi assim maravilhosa. Gostei muito desse livro do Starnone. A terceira parte também, engenhosamente, já muda tudo e a gente vai ter como protagonistas os 2 filhos desse casal, né? Uma mulher e um homem. E a gente vai, de novo, ter mais lacunas desse mistério todo preenchido, tá? Gente, é um livro muito legal, leve de se ler, uma prosa que eu gostei muito, varia um pouco o tom da prosa, começa epistolar, depois passa para algo ali dos casais, de bastante ação, depois já salta para uma outra forma de se contar esse romance. Gostei muito.
trata de temas assim como vida de casal, envelhecimento, né? Filhos, família, são temas que eu gosto bastante e foi um prato cheio para mim esse livro, então foi a minha melhor leitura do mês de junho, com certeza. Enfim, recomendo aí o Laços, do Domenico Starnone, para quem gosta de séries, de filmes como aquele Cenas de um Casamento, assim, né? Me lembrou um pouco, tá? Tá aqui. Quarta leitura do mês de junho foi esse livro aqui, Suicídios Exemplares, do escritor espanhol Henrique Villamatas. Como eu disse, né, foi o mês dos contemporâneos. Villamatas também foi um escritor contemporâneo que eu cheguei a partir desse senhor aqui. Roberto, conhecem? Grande amigo do Roberto Bolanho. O Villamatas é um escritor espanhol famosíssimo por trabalhar aí também com uma espécie de literatura sobre literatura. Esse livro aqui dele, Suicídios Exemplares, saiu pela Cosac Naif. Tem a tradução de Carla Branco e ainda não foi reeditado pela Companhia das Letras, a editora que atualmente está trazendo os livros do Villamatas aqui para o Brasil. Elogiadíssimo por muitos no Instagram, comentei lá esses dias no Sebo Velho que estaria lendo durante a semana os Suicídios Exemplares e bastante gente gosta dele, bem legal isso. Então foi o meu primeiro contato com o cara, foi através desse livro de contos dele. A gente tem aqui talvez uns 8 ou 9 contos, se eu não me engano, por aí. Não, um pouco mais, eu acho. Um pouco mais de 10 contos. E em todos a gente vai ter a temática do suicídio, um tema bem intenso, bem difícil para algumas pessoas, menos para outras, mas um tema que, para quem trabalha com saúde mental, né, principalmente, sabe que é um tema que precisa ser falado, é um tabu assim na sociedade que precisa ser quebrado, né? Não à toa existem aí meses, né, dedicados a falar sobre essa temática, né? O Setembro Amarelo é ele, né? Todo mundo acaba falando, etc e tal, mas é um tema que é necessário fomentar o debate sobre ele. Em Suicídios Exemplares, o Villamatas vai se apropriar desse tema do suicídio e vai construir narrativas ficcionais que, de alguma forma, estão ligadas a essa temática. Aí não só a temática do suicídio, mas a temáticas como a finitude da vida, a morte, o fechamento de ciclos, uma espécie de passagem, indo aí para um lado mais metafísico, né? de passagem para um outro plano, para estar em outro lugar. Ele vai se desdobrar bastante essa questão do suicídio, assim, de uma maneira bem filosófica, às vezes, digamos até poética, lírica, com bastante liberdade ele vai trabalhar com esse tema, eu achei bem legal. Os contos, né, apesar de tratarem do suicídio, o pessoal até falou, como que pode estar sendo divertido os primeiros contos que você está lendo, Emanuel? Bom, a mágica da literatura, né, gente? Mágica da ficção. O Villamatas consegue trazer esse tema e colocar isso nas suas personagens, mas ele consegue trazer bastante humor nesses contos. Muitos deles dialogam bastante entre o humor e o trágico, né? Entre o drama e a comédia. E também vai conseguir trazer rompantes luminosos para esses contos aqui, né? Personagens que estão flertando com essas temáticas mais de sofrimento, de finitude da vida, de suicídio, mas que a partir de uma certa maneira, do mergulho nessas questões, acabam não encontrando, né, a finitude, a morte, né? Um todo nada, um todo vazio. Bem pelo contrário, às vezes, muitos desses contos têm um twist, né, um plot twist deles encontrarem luminosidade, deles encontrarem transcendência para alguma outra coisa, deles encontrarem saídas, novas possibilidades. Em um dos contos, o meu favorito, Morte por Saudade, na página 30 desse livro aqui, tem um final de um parágrafo que eu achei muito bonito. Vou pedir a licença para ler para vocês. Vou me sentar para esperar. Haverá uma cadeira para mim nesta cidade, e nela poderei ver todos os entardeceres, calado, praticando a saudade.
o olhar fixo na linha do horizonte, esperando a morte para que já se desenha em meus olhos, e que aguardarei, sério e calado, todo o tempo que for necessário, sentado diante deste infinito azul de Lisboa, sabendo que a morte lhe cai bem, a tristeza leve de uma severa espera. É nesse tom, mais ou menos, assim, até muitas vezes solene, mesclando solene e humorado, que os contos de Suicídios Exemplares vão ser montados, né? Como todo livro de contos, ele tem altos e baixos, alguns contos eu não gostei, outros eu gostei. Posso dizer que ele traz uma sofisticação, achei esses contos bem sofisticados, parecido com alguns contos do Bolanho, num sentido de percepção minha, de que em ambos esses autores eles não subestimam o leitor. Eles meio que dão um play na imaginação, dão asas à imaginação e constroem suas narrativas, sem dar muita satisfação, sem explicar muito. E isso eu gosto bastante. Contando, parece que eles constroem as suas narrativas apostando na gente, sabe? Apostando que a gente vai dar conta de perceber, de entender o que está acontecendo. Isso eu acho maravilhoso. Eles não pegam a gente pela mão, não explicam, não mastigam nada, né? Eles contam com as nossas capacidades literatas de perceber e de entender e de acompanhar as suas ficções, tá? Então tá aqui. Henrique Villa-Matas, Suicídios Exemplares, um livro que eu gostei razoavelmente, mas um escritor que eu quero muito conhecer mais. Última leitura do mês de junho, fui tirar umas férias, fui tirar um final de semana na Serra Catarinense, aqui numa cidade mais de campo, assim, e peguei um livro para dar uma relaxada, um livro de não literatura, um livro de não ficção, um livro de teoria, de filosofia, mas que faz sentido trazer um pouco também aqui para o canal, né? Apesar de ser um canal que eu trago as minhas experiências literárias na literatura, também gosto de trazer um pouco das minhas leituras de não ficção. Aí eu peguei esse livro, Favor Fechar os Olhos, Em Busca de um Outro Tempo, do escritor Byung-Chul Han, um escritor da Coreia do Sul, que mora na Alemanha há muito tempo, produz toda a sua obra acadêmica na Alemanha. Um escritor que tem um livro muito famoso, o Sociedade do Cansaço. Comentei em um Leituras do Mês há muito tempo atrás, logo no início do canal, e eu quis pegar novamente um livro dele, depois que alguns amigos aí, o Ulisses, salve Ulisses, o Guilherme também, um abraço Gui, comentaram sobre esse autor comigo, né? Dele voltou um pouco no meu radar, eu pensei, pô, tá na hora de eu pegar mais um Byung-Chul Han para ler. Aí nesse livro aqui, O Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo, o Chul Han vai falar sobre a aceleração dos tempos atuais, tempos ansiosos, tempos acelerados, tempos muito dinâmicos, tempos tiktokianos, tempos do ouvir o áudio na velocidade 2 do WhatsApp. Ele vai falar um pouco sobre essa experiência que algumas pessoas compartilham desse tempo acelerado. E num livro Tiquitito, aqui que saiu pela editora Vozes, deixa eu trazer a tradução aqui de Rafael Zambonelli. Esse livro aqui tem 62 páginas, muito curtinho, com as letras bem grandes, então poderia ser até menor. E o Chul Han vai então refletir, mesmo que sintático, ele consegue ser profundo, né? Vai refletir um pouco sobre essa experiência do tempo acelerado. E trazer um resumo bem breve para vocês, grosseiro. Ele vai propor uma reflexão de que, na verdade, não é o tempo que está acelerado, não é a gente que está correndo demais, mas que essa percepção de aceleração do tempo tem mais a ver com uma falta de conclusão na nossa experiência de vida. Na falta de microconclusões que a gente dá para a nossa experiência de vida, para o nosso modo de viver. Então, ele vai falar, né, sobre o nosso contato com imagens que nunca cessam. A gente está a todo momento consumindo imagens, e mesmo quando a gente fecha os olhos, essas imagens ainda estão acontecendo lá fora. Ele vai propor uma reflexão nesse sentido, vai propor uma reflexão
de darmos uma certa atenção para uma praxis na nossa vida, de maior conclusão nas coisas que a gente faz, de dar maior fechamento para as nossas reflexões, para as nossas composições, para as nossas experiências, para os nossos comportamentos. Ele bate muito na tecla dessa questão de não concluirmos nada atualmente. E, enfim, a filosofia é para se refletir, e eu gostei bastante das reflexões que ele traz nesse pequeno livro. Algumas provocações que ele traz, ele vai falar sobre a necessidade de termos uma narrativa extensa da nossa vida, né? Propor a gente pensar isso, a nossa vida como uma narrativa longa. Vai falar sobre o tempo de espera, que é necessário a gente estabelecer um tempo menos vinculado ao eu, no singular, no individual, e vai propor uma reflexão, um olhar para o tempo do outro, um tempo de espera, um tempo de fechar os olhos, de demorar-se, né? Um tempo de refletir, de contemplação, né? Algumas ideias que eu trouxe no último vídeo sobre ler calhamaços, né? Eu trouxe muito imbuído da leitura do Tio Han também, de estabelecer um olhar vagaroso para as coisas, contemplativo, de concluir as atividades. Eu acho que esse livro me provocou uma experiência micropolítica mesmo em diversas esferas da minha vida, de voltar uma atenção para essa questão da conclusão de coisas na minha experiência de vida, né? Brisas filosóficas, eu recomendo muito o Byung-Chul Han para vocês, tá? É um filósofo contemporâneo, bem acessível, tá, gente? As leituras dele são um pouco difíceis, talvez assim, por ser sintáticas e trazerem bastante referências, mas eu acredito que ele consegue mexer, e nessa mexida, muito mais do que conseguir explicar a sua tese, ele consegue tocar o seu leitor, assim. Então eu recomendo para quem tem um pouco de interesse em filosofia, nesse pensamento sobre o contemporâneo, o Byung-Chul Han está aqui e está fazendo coisas bem interessantes. Beleza? Então foi isso, meus amigos e minhas amigas do Sebo Velho. Estão aqui as minhas leituras do mês de junho de 2024. Primeiro semestre do ano, foi show de leituras, ótimas experiências, e isso me motiva para que nesse segundo semestre eu também siga aproveitando o meu tempo de leitura com obras boas, tá? Deixe nos comentários o que vocês já leram aí nesse mês de junho. Deixe nos comentários também o que vocês pretendem ler nesse segundo semestre do ano. E deixe nos comentários se vocês querem que eu faça talvez aí um videozinho daqueles 50%, né? Onde eu possa elencar aí talvez as 5 melhores leituras do ano nesse momento. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.